Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos: ler e interpretar uma notícia, compreender características deste gênero textual, produzir uma notícia. Pensando no assunto, sobre o lugar de mulher. Mulher pode ser cientista e atleta ao mesmo tempo? Claro que sim, né? Quais são as suas ideias sobre essa possibilidade? O que você pensa disso? Através dessa notícia, publicada no G1 Globo, nós vamos estudar o texto do gênero notícia. Acompanhe a leitura. A manchete: Olimpíada de Tóquio 2021. 7 mulheres que são atletas e cientistas. Elas passaram pelo desafio de competir no principal evento esportivo do mundo, enquanto conduzem uma carreira em universidades e centros de pesquisa. Algumas ainda voltaram para casa com uma medalha na bagagem. Por André Bernard, da BBC. Um olho no treino, outro no laboratório. Essa é a rotina de um seleto grupo de atletas que já passou ou ainda passará pelos ginásios, estádios, raias e pistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa turma enfrenta um desafio único: competir em alto nível, em busca de recordes e medalhas, enquanto trilha uma carreira na área acadêmica e científica. Uma das primeiras pessoas a notar e falar sobre essa carreira, dupla de muitos competidores, foi o microbiologista Leandro Lobo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Numa série de postagens no Twitter, ele destacou algumas histórias de esportistas, cientistas que participaram da Olimpíada de 2021 e também de edições passadas do evento. A lista também ganhou destaque com o grupo de divulgação científico brasileiro, A Ciência Explica, que usou as redes sociais para mencionar o trabalho de diversos pesquisadores com histórico olímpico. Confira a seguir alguns dos nomes que chamaram atenção nos Jogos 2021. Anna Kasinhofer, da Áustria. Essa austríaca de 30 anos desembarcou em Tóquio bem longe da lista de favoritas na prova do ciclismo de estrada. Mesmo assim, terminou a sua participação no lugar mais alto do pódio. Até 2016, ela era apenas uma ciclista amadora, enquanto fazia seu doutorado em matemática aplicada na Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. Nos atuais Jogos Olímpicos, Kasinhofer terminou a prova na primeira colocação, mais de 1 minuto à frente da atual campeã mundial de 2019, a holandesa Annemiek van Vleuten. A vantagem da austríaca era tão grande que a representante da Holanda comemorou efusivamente ao finalizar a prova, pois acreditou que havia sido a primeira a cruzar a linha de chegada. A campeã olímpica de 2021 se graduou pela Universidade Técnica de Viena, na Áustria, e também possui diploma pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Atualmente, ela trabalha com pesquisa e ensino na Universidade Técnica de Lausanne, na Suíça. Kasinhofer, aliás, uniu suas duas especialidades ao longo dos últimos dias. Antes de as provas olímpicas começarem, ela compartilhou pelas redes sociais como estava seu planejamento em Tóquio e as contas matemáticas que estava realizando para ter um bom desempenho. E os resultados mostram que seus cálculos estavam bem corretos. A francesa Yin foi eliminada do skate park. Prova teve 2 japonesas e uma brasileira no pódio. Olha a foto aqui da rotas, né? Então, Charlotte Rin, da França, quando tinha 12 anos, a francesa Charlotte ficou fascinada pelas pessoas que andavam de skate, perto de sua casa em Paris. Parecia ser tão legal e eu quis fazer o mesmo. Assim comecei a praticar. Percebi o quão incrível é esse esporte e aprendi uma série de manobras com meus amigos. Lembra, atleta, hoje com 28 anos, no site oficial do Comitê Olímpico Internacional. Rin se graduou em Ciências do Esporte pela Universidade Descartes, também em Paris, e logo partiu para o mestrado e doutorado. Sua especialidade acadêmica é a neurociência. A pesquisa que ela desenvolve tenta entender o efeito que a voz materna tem no desenvolvimento de habilidades motoras nos bebês recém-nascidos. Após finalizar a tese e conseguir o doutorado em 2019, a francesa resolveu focar 100% no esporte e pretende voltar à pesquisa científica no futuro. Rin competiu na modalidade Skate Street no dia 25 de junho, mas acabou eliminada na fase classificatória. As medalhas ficaram com Momiji Nishiba, ouro, do Japão,
Raíssa Leal Prata, do Brasil, e Funa Nakayama Bronze, do Japão. Gabi Thomas, à direita, investiga a desigualdade racial no acesso ao serviço de saúde nos Estados Unidos. Então, aqui na nossa iconografia, né, o print do Ciência Explica, quando ele publicou as cientistas que igualmente se dedicavam ao esporte e competiam. Continuamos a leitura a respeito agora da Gabi Thomas, dos Estados Unidos. A americana Gabriele tem 24 anos, chegou como uma das favoritas ao pódio, na prova dos 200 metros rasos do atletismo. Chamada carinhosamente de Gabi, a atleta confirmou as projeções ao garantir a medalha de bronze na corrida disputada no dia 3 de agosto. O ouro ficou com Elaine Thompson, da Jamaica, e a prata com Christine Mboma, da Namíbia. Entre os treinos e competições, Thomas ainda estudou neurobiologia e saúde global na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O interesse pelo cérebro surgiu por questões familiares. Numa entrevista ao site The Unfettered, a americana contou que seu irmão gêmeo foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ela ainda possui outro irmão mais novo com autismo. Agora, seus planos envolvem voltar para casa e continuar cursando o mestrado em epidemiologia e gestão de saúde na Universidade do Texas, na cidade de Austin. Seu grande interesse de pesquisa é a desigualdade racial no acesso aos serviços de saúde nos Estados Unidos. Com isso, chegamos aqui à nossa primeira atividade. Vamos analisar as propostas A e B. Na proposta A, as notícias possuem o quê? Um lead, é uma estrutura que responde a algumas perguntas. A saber, então, quem, quando, onde, como, porquê. Retire do texto lido até aqui o lead da notícia. Na letra B, a notícia apresentada traz apenas um tipo de texto? Quais são os outros tipos de texto que compõem a notícia lida? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Vamos analisar então a primeira proposição. As notícias possuem um lead, uma estruturação. Retire do texto lido o lead da notícia. Então, no começo do texto, né? Após aqui a manchete, ó, o texto é longo, né? Então temos a manchete. Nós já vamos identificar então o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu. Relendo. Olimpíada de Tóquio 2021. 7 mulheres que são atletas e cientistas. Então está falando sobre isso. Elas passaram pelo desafio de competir no principal evento esportivo do mundo, enquanto conduzem uma carreira em universidades e centros de pesquisa. Algumas ainda voltaram para casa com uma medalha na bagagem. Um olho no treino, outro no laboratório, essa é a rotina de um seleto grupo de atletas que já passou pelos ginásios, estádios, raias e pistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa turma enfrenta um desafio único: competir em alto nível, em busca de recordes e medalhas. Uma das primeiras pessoas a notar sobre essa carreira foi o Leandro Lobo. Então, como eu sintetizo essa primeira resposta a respeito do líder, né? O que eu poderia colocar? Posso colocar assim, que o líder, que aparece no início da notícia, trata então da notícia, relatando quais são as atletas olímpicas, que também são cientistas. Em relação à proposta B, a pergunta é: a notícia apresentada traz apenas um tipo de texto? Quais são os outros tipos de texto que compõem a notícia? A notícia tem diversos tipos de texto. Vamos conferir? Então, nós chamamos de textos multimodais. Observe aqui, ó. Quando eu comecei a divulgar a notícia, ó, eu tenho o texto multimodal aqui apresentando o quê? O print do Twitter, tá? Depois, o que mais eu tenho? Outro print. Então, eu tenho aqui vários outros tipos de texto. Com isso, eu tenho também o quê? Recortes de postagens, tá? Em redes sociais. Perceba que eu tenho a foto das atletas, exemplo aqui, ó, da Gabi Thomas, tá? Então, com isso, eu tenho outros textos compondo esta notícia. E o que eu chamo disso? De texto multimodal, ou ainda chamado de texto multissemiótico, ok? Quando eu tenho vários outros textos complementando a notícia. Para a atividade 2, então, vamos lá? Sabendo que o texto lido é uma notícia e que esse circula no meio jornalístico, responda. Na letra A, qual é a finalidade do texto lido? Na letra B, quem é o possível interlocutor a quem pode interessar essa notícia? Ou seja, para quem está lendo, né? Para quem que eu estou mostrando isso? E na C, o texto foi escrito em que pessoa do discurso e qual é a linguagem utilizada? Dá um tempinho para vocês resolverem e eu já volto.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Até aqui nós estamos estudando uma notícia, né, que circula no meio jornalístico e temos que descobrir qual é a finalidade, quem é o possível interlocutor, em que pessoa do discurso foi escrito. Então vamos passo a passo. A finalidade qual é? Informar. Fazendo parênteses então aqui, se eu tivesse que comparar a diferença entre uma notícia e uma reportagem, a notícia informa, noticia, e a reportagem faz o quê? O aprofundamento, né? Então coloca mais detalhes, pode colocar vídeos, entrevistas e tudo mais. Aqui na notícia, por isso eu estou fazendo essa inferência, você não pode confundir. Eu tenho um texto aqui, multimodal, que ele tem prints, fotografias, é diferente da reportagem. Na letra B, quem é o possível interlocutor e a quem pode interessar essa notícia? A todo o público leitor do jornal, né? Então esse interlocutor, principalmente os interessados em quê? Em esportes, em Jogos Olímpicos, né? Especificamente, a manchete chama atenção sobre o quê? Sobre as mulheres, que além de serem competidoras, né? Como bem se coloca, lugar de mulher, além de competir, ainda é cientista, ainda tem uma carreira. A terceira questão, a letra C. O texto foi escrito em que pessoa e qual é a linguagem utilizada? Aqui eu noto que o texto está em terceira pessoa. Como eu sei isso? Retornando ao texto, eu digo, o interesse pelo cérebro surgiu por questões familiares. Então, o interesse está na terceira pessoa, tá? Então, eu já sei que o texto está o quê? Em terceira pessoa. O que mais que eu posso colocar? Que ele tem uma linguagem clara e objetiva e não emite opiniões. Eu posso citar a fala, como bem diz aqui, mas eu não tenho uma opinião. Ó, observe que ela cita aqui o depoimento da menina, mas eu não tenho opinião. Se eu tivesse opinião, não seria uma notícia, né? Seria um artigo de opinião. Combinado? Então, sintetizando a resposta, confira bem aí. Na letra A, finalidade informar. Na letra B, interessados em Jogos Olímpicos, leitores de jornais. E na letra C, escrito em terceira pessoa, com a linguagem clara e objetiva. Agora é a sua vez. Olha o que eu tenho para te propor. Você conhece alguma mulher que, além de fazer uma atividade, desenvolve outra? Que tal fazer uma notícia sobre ela e dar destaque às funções que ela exerce? Pode ser uma amiga, alguém da família, até mesmo da sua turma. Não se esqueça de estruturar o lead da notícia logo no começo e use outros tipos de texto, imagens, post para compor a sua notícia. Faz aí rapidinho que eu já volto comentar com você.
Voltei, gabaritar contigo, agora é sua vez. Veja, quando eu peço para você não esquecer de estruturar o lead da notícia, você tem que ter em mente o quê? Essas perguntas, quem, quando, onde, como, porquê, né? Para compor o lead da notícia. O que mais que você deve levar em consideração? Aqui nas orientações, logo no começo, você pode, além do lead, colocar o quê? Outros tipos de texto. Imagens, né? Print de postagens. Lembrando, sobretudo, da qualidade o quê? Do texto. Então, a linguagem é em terceira pessoa, impessoal, clara e objetiva. Combinado? Aposto que você deu destaque a uma mulher de grande valor aí nesse texto, não é mesmo? O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de notícias sobre mulheres que desempenham outras funções, além de serem atletas olímpicas. Identificamos elementos constitutivos como lead e textos multimodais e produzimos uma notícia. Nesse vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!